Olá pessoal, eu sou o professor Rodrigo e continuando essa série de vídeos sobre ótica, hoje a gente vai falar um pouco sobre refração da luz. Então antes de começar a aula, vamos dar uma olhada em dois fenômenos de refração luminosa. Então a refração ela é um fenômeno que ocorre quando a luz passa de um meio para o outro. Então todas as vezes que você tem uma superfície e aqui você tem dois meios diferentes, o meio 1 e o meio 2, como por exemplo o ar e a água, que são aqueles meios mais comuns que a gente tem mais contato no nosso cotidiano, na superfície da água, formando um ângulo de 90 graus, a gente tem a reta normal. Então sempre que um raio de luz ele sai do ar, incide na água, a gente sabe que parte desse raio de luz ele vai passar para dentro da água, ele vai entrar na água, ele vai passar do ar para a água. Uma outra parte do raio, a gente sabe também que ela vai ser refletida com o mesmo ângulo de incidência. Então aqui a gente tem um ângulo de incidência, aqui a gente tem um raio refletido que possui o mesmo ângulo de incidência, e aqui a gente tem um raio refratado. A gente sabe que toda a refração ela é acompanhada de uma reflexão. No entanto, quanto mais transparente o meio, menor será essa reflexão. Em menor escala, a gente ainda sabe que acontece uma absorção. Mas para efeitos práticos, para facilitar o nosso estudo, a gente vai desconsiderar essa absorção e vamos considerar apenas a refração e, quando for necessário, a reflexão. No entanto, a gente vai focar sempre no estudo do raio incidente e do raio refratado. Caso seja necessário, dados alguns exercícios, a gente pode trabalhar também com raio refletido. Bom, quando a luz se propaga passando de um meio para o outro, por exemplo, do ar para a água, o raio de luz ela sofre um desvio. E esse desvio ele vai acontecer sempre que esse raio de luz ele tiver uma incidência, que a gente diz uma incidência oblíqua. Ou seja, quando o raio incidente ele não for incidente no normal. Então todas as vezes que a gente tiver um raio incidente e esse raio incidente ele não for incidente direto no normal, o que seria isso? Todas as vezes que a gente não tiver essa situação aqui, o que a gente vai observar vai ser que o raio refratado ele vai sofrer um desvio na trajetória. Perceba que se o raio não sofresse um desvio, ele seguiria na sua trajetória aqui em linha reta. No entanto, quando ele passou do meio 1 para o meio 2, nesse caso aqui do ar para a água, ocorre esse desvio no raio luminoso. No entanto, se o raio ele for incidente direto aqui na normal, obviamente a gente não vai ter esse desvio. Esse desvio que a gente observa quando o raio ele passa de um meio para o outro, ele ocorre por conta da diferença das velocidades que a luz possui em cada meio. A gente sabe que a velocidade da luz no vácuo é de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Essa aqui é a maior velocidade que a luz pode alcançar. No entanto, a luz ela se propaga com velocidades diferentes em meios diferentes. No ar, a velocidade da luz ela é aproximadamente a velocidade da luz no vácuo, de forma que a gente considera que a velocidade da luz no ar ela é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Ela é, na verdade, aproximadamente igual a isso, mas a gente considera como sendo igual, porque essa aproximação aqui já é boa o suficiente para a gente. A razão entre a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz em um dado meio é conhecida como índice de refração. Esse índice de refração é representado pela letra N, e ele vai ser então igual à razão da velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz naquele meio. Note
que essa grandeza aqui é uma grandeza dimensional, porque eu estou dividindo metros por segundo por metros por segundo. Esse índice de refração também, às vezes, ele é chamado de refringência do meio. Esse aqui é o índice de refração, que às vezes também é chamado de refringência. Esse índice, no caso, ele vai dizer o quão mais rápido a luz é no vácuo com relação ao meio que a gente está analisando. Como a luz ela tem velocidades diferentes em diferentes meios, em diferentes materiais, o valor desse índice ele vai mudando. Então, no vácuo, o valor do N é de 1. No ar, o valor de N é de 1,0003. Note que o valor de N no ar é muito próximo do valor de N no vácuo. Por isso, a gente considera o N no ar igual ao N no vácuo. O valor de N na água é de 1,33. No etanol é de 1,36. No vidro Crown NK5, que era utilizado muito para a confecção de óculos, esse índice de refração é de 1,52. E no diamante, o valor do índice de refração é de aproximadamente 2,42. No entanto, você não precisa ficar se preocupando em decorar esses valores. É só importante você saber que no ar e no vácuo, né, o valor do índice de refração é igual a 1. O restante, geralmente, eles são dados em questões de concurso ou de vestibulares. Com relação ao índice de refração, a gente sabe também que ele vai depender da cor da luz que vai estar passando de um meio para o outro. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem uma luz branca, onde você tem todas as cores nela, e as principais cores são essas: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Então, a luz branca passa do ar para o vidro, onde o índice de refração do ar ele é menor que o índice de refração do vidro, e com isso que a gente observa vai ser que o raio refratado ele vai se aproximar da normal. No entanto, como o vermelho, por exemplo, ele tem um índice de refração menor que o violeta, o vermelho aqui, a luz vai desviar menos do que o violeta, ela vai refratar menos que o violeta. E a ordem de refração vai ser essa daqui. O que menos refrata vai ser o vermelho, seguido pelo alaranjado, depois pelo amarelo, depois pelo verde, depois pelo azul, depois pelo anil e depois pelo violeta. Onde o menor índice de refração vai ser o do vermelho, o segundo menor vai ser do laranja, o terceiro menor do amarelo, o quarto menor do verde, o quinto menor do azul, o segundo maior do anil e o maior índice de refração é do violeta, onde a luz ela vai se desviar mais. No entanto, para evitar qualquer confusão, a gente sempre vai tratar uma luz monocromática nos nossos estudos de refração. Falando um pouco agora sobre as leis da refração, a gente tem duas leis da refração. A primeira diz que os raios incidente, refratado, refletido, anormal e a separação entre os meios, eles estão no mesmo plano. Em outras palavras, aqui só está dizendo que a gente pode aplicar a geometria de maneira tranquila, porque esses pontos eles estão no mesmo plano geométrico. Já a segunda lei da refração, que também é conhecida como lei de Snell-Descartes, ela diz que para um raio de luz monocromática, passando de um meio para o outro, é constante o produto do seno do ângulo formado pela normal e pelo raio, com o índice de refração em que se encontra esse raio. De maneira matemática, a gente pode escrever a lei de Snell-Descartes como sendo o índice de refração do meio 1 multiplicado pelo seno do ângulo de incidência vai ser igual ao índice de refração do meio 2 multiplicado pelo seno do ângulo do raio refratado. Recorrendo mais uma vez à nossa figurinha, onde a gente tem a superfície de separação, aqui a gente tem a normal e aqui a gente tem um raio incidente e o raio refratado. O que essa lei está falando é que você tem uma relação entre o índice de refração do meio 1 com o seno do ângulo incidente, o índice de refração do meio 2 com o seno do ângulo refletido.
E essa relação ela pode ser expressa através dessa lei, da segunda lei da refração. Aqui é interessante que a gente faça algumas análises. Por exemplo, primeiro vamos considerar que N2 seja maior que N1, ou seja, o índice de refração desse segundo meio seja maior que o índice de refração do primeiro meio. Então o que vai acontecer? Pela segunda lei da refração, a gente tem que N1 seno do ângulo incidente vai ser igual a N2 seno do ângulo refratado. Se N2 ele é maior que N1, para que essa igualdade continue sendo verdadeira, o seno de I vai ter que ser maior que o seno de R. De forma que seno de I, então, ele terá que ser necessariamente maior que o seno de R para manter essa igualdade verdadeira. Sendo assim, a gente observa que I, o ângulo I, vai ter que ser maior que o ângulo R. Em outras palavras, quando o raio luminoso ele passa de um meio menos refringente e passa para um meio mais refringente, o raio refratado ele se aproxima da normal. A gente sabe ainda que pelo princípio de reversibilidade dos raios luminosos, se a gente mudar a fonte de luz e agora colocar ela aqui, o raio agora vai sair do meio mais refringente e vai para o meio menos refringente. Então quando ele sai do meio mais refringente, ou seja, o índice de refração N2 agora maior que o N1, o que vai acontecer? O ângulo de refração agora ele vai aumentar, ou seja, o raio ele vai afastar da normal. Sendo assim, R agora vai ser maior que o I. Toda vez que o raio sai do meio com índice de refração menor e vai para o meio com índice de refração maior, o raio luminoso ele se aproxima da normal. Mas quando o contrário acontece, quando o raio sai do meio onde o índice de refração ele é maior e vai para o meio onde o índice de refração ele é menor, o raio refratado ele vai se afastar da normal. Existe um aplicativo bem legal que você pode baixar para o Android, acredito que existe para o iOS também, mas você também pode acessar pela internet, que é o PET, Interactive Simulation. Através desse aplicativo você pode ver como que funciona a refração de raios luminosos. Então no caso aqui eu tenho uma ponteira laser e aqui eu coloquei um transferidor para a gente avaliar esse ângulo. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que quando você posiciona essa ponteira laser aqui, você tem aqui o raio incidente, aqui a gente tem um raio refletido e aqui a gente tem um raio refratado. Nessa parte aqui eu posso escolher o material. Então no caso eu escolhi o ar como sendo esse meio em preto aqui, que seria o meio 1, e aqui a gente tem a água como sendo o meio 2. Note que você tem vidro e você tem alguns materiais misteriosos aqui também. Aqui nessa parte ele vai te dar qual que é o índice de refração desse material. Como a gente viu, o ar tem um índice de refração igual a 1 e a água tem um índice de refração igual a 3. Então, como o raio ele sai de uma parte com um índice de refração menor e vai para o meio que possui um índice de refração maior, a tendência do raio é se aproximar do normal. Logo, o ângulo de incidência, que aqui eu coloquei como sendo 60 graus, ele vai ser maior que o ângulo refratado, que é de em torno de 40 graus. Note ainda que o raio refletido ele possui o mesmo ângulo que o raio incidente, coisa que a gente já tinha visto anteriormente. Então, uma outra forma da gente escrever a segunda lei da refração é em termos do índice de refração relativo. Para tanto, vamos reescrever essa equação da seguinte forma. Vou escrever a razão do seno do ângulo de incidência pelo seno do ângulo de refração, que vai ser igual à razão do índice de refração do meio 2 pelo índice de refração do meio 1. Essa razão aqui, de N2 por N1, a gente pode escrever como sendo um N de 2, 1. Onde esse N aqui, de 2, 1, ele recebe o nome de índice de refração relativo do meio 2 com o meio 1. Vamos agora aplicar essa segunda lei da refração à resolução de um problema. Vamos considerar então essa simulação aqui, onde eu tenho o laser
incidindo sobre uma superfície de separação, onde em preto eu tenho o ar com índice de refração igual a 1, e em marrom eu tenho a água com índice de refração igual a 1,33. A gente sabe que o ângulo de incidência aqui, que a gente pode observar através do transferidor, é de 60 graus. A gente sabe que esse ângulo de refração aqui, ele é um pouco maior que 30 graus. Vamos calcular qual que é o valor exato desse ângulo de refração. Então esses são os dados que eu tenho. O ângulo de incidência é igual a 60 graus, o índice de refração do meio 1, que é o ar, é igual a 1, o índice de refração do meio 2, que é a água, é igual a 1,33, e eu quero saber qual que é o ângulo de refração. Então eu quero saber qual é o valor desse ângulo aqui. Para isso eu vou ter que isolar ele em um dos membros da equação. Vou começar passando um N2 para o outro lado dividindo. Então vou ficar com a seguinte expressão. N1 que multiplica seno de I dividido por N2 vai ser igual ao seno de R. Então aplicando um arcosseno aqui, a gente pode escrever que R vai ser igual ao arcosseno de N1 que multiplica seno do ângulo incidente dividido por N2. Substituindo os valores, a gente tem que R vai ser igual ao seno menos 1. O N1 a gente sabe que é igual a 1. Multiplica o seno de quem? O seno de 60. Seno de 60. Dividido por N2, que é igual a 1,33. O seno de 60, a gente pode fazer aquela tabelinha. Como a gente só precisa do seno, então a gente vê que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 vai dar aproximadamente 0,87. Com isso, o R vai ser igual a seno menos 1 de 1, que multiplica 0,87 dividido por 1,33. R vai ser igual a seno menos 1 de 0,65 aproximadamente. Com isso, a gente descobre que o ângulo é de aproximadamente 40,5 graus. Então vamos entender o princípio por trás daqueles experimentos mostrados no início do vídeo. Então no primeiro caso aqui a gente tinha um objeto imerso em água. Naquele caso eu utilizo uma caneta, mas pode ser qualquer objeto. E quando esse objeto é imerso em água, a gente tem a sensação que esse objeto ele está quebrado. Então aqui eu tenho um ponto B, o ponto real da ponta desse objeto, aqui é o ponto A parte que está de fora, né, a ponta que está de fora da água. E aqui eu tenho dois meios, o ar e a água. E aqui eu tenho um B', que é a imagem que a gente acaba observando. Então o que acontece aqui? Esse raio de luz que sai daqui, que me faz enxergar a parte B do objeto, a ponta B do objeto, ao passar do meio da água para o ar, ele vai sofrer um desvio. Como a água tem um índice de refração maior que o ar, esse desvio vai ser tal que o raio luminoso ele vai se afastar da normal. Sendo assim, ele vai se afastar da normal e vai chegar aqui até o olho do observador. Aqui eu vou ter um ângulo de incidência I, e aqui eu vou ter um ângulo de refração R. Onde, como o raio se afasta do normal, o ângulo de refração R ele vai ser maior que o ângulo de incidência I. Se a gente fizer o prolongamento desse raio refratado, a gente vai observar que esse prolongamento vai nos indicar a formação de uma imagem dessa parte imersa do objeto. E essa imagem vai me apontar que essa posição aqui da ponta do objeto agora vai estar aqui no ponto B'. Por isso a gente acaba enxergando o objeto nesse ponto aqui e tendo a impressão que ele está quebrado. Note ainda que existe uma diferença da posição real da ponta do objeto com a imagem da ponta do objeto. A gente tem a distância x, onde de fato está o objeto, no caso aqui a ponta da caneta, e aqui a gente tem uma distância x' menor que x, onde está formada a imagem da caneta. De forma que existe uma relação que diz que x sobre x' vai ser igual a n sobre
n', onde o x vai ser a distância do objeto até esse meio de separação e o x' vai ser a distância da imagem do objeto até a mesma superfície de separação, onde o n vai ser o índice de refração do meio de incidência e n' será o índice de refração do meio de emergência. No caso aqui, o meio de incidência vai ser a água e o meio de emergência vai ser o ar. Isso porque a luz ela sai da água e passa para o ar. No nosso caso aqui, o n vai ser o n da água e o n' será o n do ar. Esse efeito óptico de deslocamento da imagem do objeto em relação à sua posição real, quando a luz passa de um meio para o outro, recebe o nome de dióptro plano. Di porque você tem dois meios e óptro porque vem de óptico. E plano porque você tem uma superfície separadora que é plana entre esses dois meios. A gente já viu muito desses fenômenos, como por exemplo você está olhando para o fundo de uma piscina. Quando você entra na piscina, você tem a impressão que o fundo da piscina ele está mais próximo do que realmente está. E as suas pernas elas se parecem um pouco mais curtas do que realmente são. Esse fenômeno também pode ser observado quando você entra em uma piscina e, utilizando um óculos de mergulho, você olha para fora da piscina, você vê objetos parecerem maiores do que realmente são. Esse mesmo fenômeno acontece naquele exemplo da caneca com a moeda dentro. Quando a caneca estava vazia, a gente não conseguia enxergar a moeda. Por quê? A gente sabe que, de fato, a gente tem muitos raios de luz que partem de um objeto para que a gente possa enxergar. No entanto, para facilitar a explicação, vamos considerar que apenas esse raio de luz seja o responsável por fazer a gente enxergar essa moeda. Então, quando a caneca está sem água, esse raio de luz ele segue sua linha reta sem nenhum desvio. No entanto, à medida que eu vou enchendo a caneca com água, eu vou mudando agora o índice de refração do meio onde a moeda está imersa. Agora o índice de refração ele vai ser diferente, ele vai ser maior que o índice de refração do ar. Por isso, esse mesmo raio de luz, que antes seguia uma trajetória em linha reta, demonstrado por essa linha tracejada aqui, agora ele vai sofrer um desvio. Uma vez que eu passo de um meio com maior índice de refração para um meio com menor índice de refração, o raio ele é refratado se afastando da normal. E com isso, a gente consegue enxergar a moeda. E mais uma vez, a imagem da moeda vai ser dada pelo prolongamento desse raio que foi refratado. E novamente, pelo efeito do dióptro plano, a gente acaba enxergando essa moeda mais próxima da gente do que realmente ela está. Aqui a gente vai ter um ângulo de incidência I, e aqui a gente vai ter um ângulo de refração R. Como o raio de luz refratado se afasta da normal, a gente vê que o R ele vai ser maior que o I, onde mais uma vez a gente tem a distância x' da imagem do objeto até a superfície separadora e a distância x do objeto até a superfície separadora, onde novamente a relação de x por x' é igual a n por n', onde o n' é o índice de refração do ar e o n é o índice de refração da água. Lembrando mais uma vez que esse efeito, esse fenômeno de deslocamento da imagem do objeto com relação à sua imagem real é conhecido como dióptro plano. Então, como eu disse para vocês, o contrário também acontece. Se o observador estiver dentro da água, dentro do meio que tem o maior índice de refração, você tem um objeto aqui do lado de fora, esse objeto ele terá um raio de luz que vai incidir aqui na superfície, vai formar um ângulo de incidência com a normal, e após essa incidência, como o índice de refração do ar é menor que o índice de refração da água, o que a gente vai observar será um raio refratado que vai se aproximar da normal, fazendo um ângulo R aqui de refração. Novamente, o prolongamento desse raio vai me dar a posição da imagem do objeto que o observador vai estar enxergando estando dentro da água. Aqui a figura ficou um pouco exagerada, mas é importante para você perceber essa diferença de posição do objeto e da imagem. Aonde? Essa distância aqui agora real do objeto até a superfície separadora é o x, e essa distância aqui, vou representar ela aqui um pouco mais à frente, essa distância aqui da imagem do objeto até a superfície separadora vai ser o x'. O n' agora vai ser o n da água,
Aqui é o n', e o n vai ser o n do ar. Na nossa fórmula, então, x sobre x' vai ser igual a n sobre n'. Aonde agora a gente tem que o n é o n do ar e o n' é o n da água. Note que sempre o n' ele vai estar acompanhando a posição do observador, né? Então o n' ele sempre acompanha a posição do observador. Se o observador está de fora da água, então o n' vai ser o n do ar. Se o observador está dentro da água, o n' vai ser o n do observador. E o outro n vai ser o n do meio, de onde a luz vem. Então sempre lembre-se que o n' é o n do meio onde o observador está, e o n sem o linha aqui em cima é o n do meio onde o objeto está. O x ele sempre será a distância do objeto até a superfície separadora, e o x' será sempre a distância da imagem. Então aqui é a distância da imagem, e aqui é a distância do objeto. Então vamos agora aplicar esse conceito resolvendo o seguinte exemplo de aplicação. Na figura ao lado, O é o olho de uma pessoa a 48 centímetros da superfície S, e P é um peixe localizado a 16 centímetros da mesma superfície. Considerando raios pouco inclinados em relação à vertical, determine a posição em que a pessoa vê o peixe. E, letra B, a posição em que o peixe vê a pessoa. Então aqui a gente tem o índice de refração do ar, que é 1, e o índice de refração da água, que é 4 sobre 3. Então vamos lá. Então 4 sobre 3 a gente sabe que dá 1,33, mas vamos deixar aqui na forma de fração. Então a gente tem que o índice de refração do ar é 1, o índice de refração da água é 4 sobre 3. E no caso aqui a gente tem duas situações, né? A gente tem a situação onde a pessoa está olhando o peixe e a situação onde o peixe está olhando a pessoa. Então vamos desenhar os raios aqui para a gente ver como que vai ficar o esquema desse problema. A gente tem um raio aqui que sai do peixe, ele incide aqui na superfície separadora, e aqui ele vai se afastar em direção ao olho do observador, onde aqui a gente tem a nossa normal. O E é o ângulo do raio refratado, e o I está aqui, é o ângulo do raio incidente. A gente sabe da relação x sobre x' vai ser igual a n sobre n'. Aonde? No primeiro caso, na letra A, o x ele vai ser a distância do peixe até a superfície separadora, e o x' vai ser a distância da imagem. Prolongando esse raio refratado aqui, vamos supor que a imagem ela esteja nessa posição aqui. Então aqui, essa distância aqui vai ser a distância x'. O n', na letra A, vai ser o n do ar. Então aqui em cima vai ser o n', que é onde o observador está. E o n vai ser o n da água, que é onde o objeto está, que nesse caso é o peixe. Então ele quer saber qual é essa distância x', porque está perguntando qual é a posição em que a pessoa observa o peixe. O x, que é a posição do peixe, é 16 centímetros. Então, substituindo os valores, a gente tem 16 sobre x' vai ser igual a n, que é o índice de refração da água, vamos colocar 4 sobre 3, dividido pelo índice de refração do ar, que é 1. Divisão de fração, a gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, e como eu não fiz nada aqui nesse primeiro membro, eu vou conservar. Então vai ficar 16 sobre x' igual a 4 sobre 3. Vezes 1 sobre 1. Então, o inverso da segunda é 1 sobre 1. A gente sabe que isso vai dar 4 sobre 3, então vou deixar só assim. Multiplicando aqui cruzado, o x' vem para cá multiplicando, e o 3 vem para cá multiplicando. Com isso eu vou ter que 4x' vai ser igual a 3 vezes 16, que vai dar 48. Logo, x', passar o 4 para o outro lado dividindo, x' é igual a 48 sobre 4,
a gente sabe que x' então vai ser igual a 12 centímetros. Então a posição que a pessoa vai ver o peixe aqui debaixo d'água vai ser de 12 centímetros. Mas na verdade, a posição real do peixe é de 16 centímetros. Na letra B agora, ele quer saber a posição que o peixe verá a pessoa. Então agora, o peixe ele passa a ser observador e a pessoa passa a ser objeto. Por isso agora, eu troco o N e o N' de lugar. Então agora o N' vai ser o N' da água, porque está acompanhando o peixe, o observador. E o N, ele passa a ser o N do ar. A expressão continua sendo a mesma, né? Continua sendo válida. Estou fazendo um prolongamento aqui desse raio incidente, que agora o raio incidente aqui que vai me dar a imagem da pessoa do ponto de vista do peixe. A gente tem que o peixe veria a pessoa mais ou menos aqui, nesse ponto que eu vou chamar de O' aqui. O desenho não ficou muito bom, mas serve para a gente entender como que funciona o esquema desse problema. Aonde essa distância aqui de O' até a superfície separadora, ela vai ser a distância x', que é a distância do objeto, e a distância de O até a superfície separadora vai ser a distância x. Agora, o exercício nos deu que o x, né, que é o olho da pessoa, está a uma distância de 48 centímetros. E agora eu quero saber, novamente, qual que é o x'. Então, usando essa equação aqui, a gente quer descobrir o x', então vamos substituir os valores que a gente tem. X' eu quero descobrir. O N, que agora vai ser o N do ar, vai ser igual a 1. E o N da água, que é o N', vai ser agora 4 sobre 3. Então, de novo, a gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar 48 sobre x', vai ser igual a 1 sobre 1 vezes 3 sobre 4. Ou 48 sobre x' vai ser igual a 3 sobre 4. Multiplicando cruzado, a gente tem que 3x' vai ser igual a 48 vezes 4. Logo, x' vai ser igual a 48 vezes 4 dividido por 3. Com isso, x' vai ser igual a 48 vezes 4 vai dar 192, tudo isso dividido por 3. X' então será igual a 64 centímetros. Então o peixe verá a pessoa aqui em uma posição de 64 centímetros. E a pessoa, ela verá o peixe em uma posição de 12 centímetros. Então esse foi um exemplo de aplicação desse fenômeno de dióptero plano.